Vamos ouvir o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que é o responsável pela suspensão das emendas parlamentares. O ministro Flávio Dino disse hoje que os pagamentos só serão liberados após o Congresso Nacional comprovar a aplicação de regras de rastreabilidade, transparência e eficiência. Vamos ouvir. A Constituição determina que haja emendas parlamentares, mas de acordo com regras. Não existe a possibilidade de elaborar um orçamento ou aplicar dinheiro público sem que haja regras claras de transparência, rastreabilidade, eficiência. As decisões que o Supremo tomou em dezembro de 2022 ainda não foram adequadamente cumpridas. E essa é a razão pela qual o Supremo tem, sob a minha relatoria, em cumprimento a essa decisão, esperado que, por parte dos poderes políticos, haja novas regras. Assim que elas existirem, assim que elas forem aprovadas e sejam compatíveis com aquilo que a Constituição manda, é claro que nós desejamos que o orçamento seja prontamente executado, mas ele não pode ser executado erradamente. Essa é a razão da suspensão. Importante a gente entender a relevância das emendas parlamentares na engrenagem da política, né? As cidades campeãs de emendas parlamentares ao longo dos últimos 4 anos também foram, vejam só, aquelas que mais se reelegeram prefeitos. Olha só esse gráfico que o nosso Saulo Tiossi montou para exibirmos. Em todo o Brasil, 2.900 prefeitos tentaram a reeleição. E destes, 2.386 venceram a disputa no primeiro turno, equivalente a 82% do total. Eu disse aqui no primeiro bloco, foi a eleição com a maior taxa de reeleição da história. O sucesso foi menor nas 100 cidades com menores repasses. São aquelas que receberam menos de R$ 140 por eleitor. 44 prefeitos buscaram a reeleição, 70% conseguiram. Essa percentagem sobe bastante nas 100 cidades que receberam os maiores valores em emendas, mais de R$ 3.500 por eleitor. 51 prefeitos se lançaram a reeleição e 50 conseguiram, né? O equivalente a 98% do total de prefeitos. Está aí porque que é tão importante esse debate sobre emendas parlamentares. É um instrumento poderosíssimo de poder, vamos chamar assim. Ô, Graziela, no dia 20 de agosto... E naquela semana, eu e todos os repórteres de política ficaram cobrindo, feito louco, a tal reunião da cúpula do Congresso com a cúpula do Supremo, pegar bastidor, no dia seguinte, informação. O Supremo Tribunal Federal divulgou uma nota dizendo que tinha um acordo. Tem quase 2 meses aí que se passaram disso, para ver como o nosso trabalho se esvai no ar tão facilmente. E ainda não tem acordo, a briga continua entre Supremo e Congresso. O cenário que você traça com a sua especialização em conflito de poderes é de piora ou é de um acerto no curto e médio prazo? A princípio me parece que o Supremo, ou pelo menos o ministro Flávio Dino, está disposto a comprar essa briga. E isso pode sim repercutir em situações futuras, uma vez que fica muito claro com esses dados que vocês trouxeram, como esse ponto é um ponto muito caro para os partidos políticos e para os parlamentares. Esse tema das emendas e essa relação com a reeleição, ele é muito fundamental de ser falado, porque o instrumento de reeleger um político da parte do eleitor que fez um bom trabalho, ele é legítimo, é claro, é isso que a gente chama de accountability. O político presta contas, o eleitor assume que fez um bom trabalho e pode reelegê-lo. A grande questão das emendas orçamentárias é como está sendo feita a distribuição desse recurso do ponto de vista de justiça da federação. Então, acho que todo mundo concorda que não é interessante que quem grite mais leve mais, mas aqueles que mais precisem sejam mais atingidos pelas políticas públicas. A questão das emendas é antiga, talvez o primeiro grande escândalo da nossa República dos Anões do Orçamento foi por conta de emendas orçamentárias e a gente segue fazendo mudanças incrementais ao longo desse tempo todo. A novidade agora é que o Supremo está participando desse processo, dessas mudanças incrementais. Vai ser uma briga que não vai ser fácil de ser travada e que pode gerar questões.
Eu estou curiosa também como é que vai ser o posicionamento do executivo, que na verdade é quem mais perde. O que me deixa curiosa é isso, né? É que quem mais perde, na verdade, é o executivo e quem mais tem se manifestado é o judiciário. O fato é que certamente, em algum momento, a gente vai precisar fazer um ajuste da forma como estão sendo processadas essas emendas e, sobretudo, na porção do orçamento que está indo para essas emendas. Porque, para além de ser uma questão que prejudica a governabilidade, porque tira do presidente da República esse instrumento de decidir para onde vão os recursos e de autorizar quais são aqueles do Congresso que vão ou não fazer parte dessa distribuição, é também uma questão de resultado em políticas públicas. E agora a gente tem um resultado eleitoral, depois provavelmente a gente vai ter outros. Vamos ouvir o Favete, então. Favete, você traça um cenário de... Bom, o impasse continua, né? Não tem nem acordo, né? Você traça um cenário de mais instabilidade em razão desse impasse das emendas. Eu digo instabilidade política, impasse político, Congresso parado, uma briga de agendas de um lado ou de outro. Essa semana mesmo o Congresso avançou com um pacote anti-Supremo e pretende usar isso se esse impasse se avançar. Qual cenário você traça? Realmente é uma alegria dividir a análise com a Graziella, que é uma das grandes cientistas políticas da nova geração. A questão A alegria é minha, Favete. A questão das emendas ficou mais do que demonstrado, né, Caio? O gráfico que vocês bolaram ele é autoexplicativo, né? Hoje, as emendas são extremamente importantes para boa parte do Congresso Nacional, para manter uma estrutura de poder nos municípios, o que é novo. O orçamento para o ano que vem, Thaís, para você que entende bastante de orçamento público, em torno de 202 bi no discricionário, em torno de 100 é para o Congresso Nacional. Isso é muito inovador. Isso muda, evidentemente, a característica do presidencialismo brasileiro. Caio, a gente não está só falando de governabilidade deste governo. Nós estamos falando do modo de produção do sistema presidencialismo brasileiro para daqui para frente. É isso que está em jogo. E o Supremo Tribunal Federal foi chamado a falar e o ministro Flávio Dino, ele foi parlamentar, foi governador de estado, ele é um cara que tem aspectos de parlamento, mas também tem aspectos de executivo e, inegavelmente, conversa com o governo, com o atual governo. O que mais me impressiona, Caio, é que o PT foi um dos artífices das emendas PIX em 2021. E hoje, evidentemente, sofre com isso, porque ganhou o poder. Agora, vai ter backlash. Backlash, só para ficar claro, é um conceito de retaliação institucional. Vai ter backlash, já teve essa semana. A questão simbólica de passar na CCJ-C da Câmara os 4 novas proposições para o Supremo já é o backlash, já é uma situação para o Supremo. As falas dos ministros do Supremo, olha, a gente pode declarar inconstitucional, já é isso. E você trouxe essa questão do impasse. É óbvio que estamos caminhando para o impasse, porque, como disse a Graziella, a gente não está aí com uma figura de que o Supremo vai querer recuar. E nem o Congresso vai recuar. Agora, quer colocar, Thaís, alguma coisa? Não, eu estou aqui pensando, a gente no bloco anterior estava falando sobre a percepção sobre as contas públicas, né? E com um foco muito grande no poder executivo, com toda a razão, né? Porque essa novidade, que é o orçamento secreto, ou as emendas em geral, ela já existia quando o Haddad resolveu montar a política econômica do governo da forma como ela foi montada. Então, já era uma realidade, não é que surgiu daqui para cá. Mas é um elemento que, do ponto de vista da gestão e da alocação do recurso público, ainda há muita dúvida, há quem diga que piora, porque você dispersa a política pública e o Brasil é um país que tem tudo para se fazer e o que a gente está vendo agora é que tem uma distribuição bastante questionável do ponto de vista político. Agora, o que me impressiona é o Congresso Nacional resistir a uma exigência que não precisava ninguém pedir.
tinha que pedir, o Supremo Tribunal Federal, seja Flávio Dino ou qualquer outro, não tinha que pedir. Orçamento e secreto, né? Assim, é uma obrigação a transparência da alocação e da distribuição do dinheiro público. Então, essa resistência do Congresso Nacional, mais as medidas que o próprio Congresso acabou aprovando e levando à frente, e que acabaram piorando a situação fiscal do Brasil, então, junto ao LE com o CRE, a percepção sobre a condição fiscal do Brasil pior. Graziela, você colocou na sua intervenção que tinha uma dúvida sobre o papel do Executivo. Na minha visão, pelo menos, o Executivo, o presidente Lula não tinha condições políticas de tentar resgatar parte das emendas para si, né, para o controle do Executivo, e contou aí com uma aliança com o Supremo Tribunal Federal, inclusive o ministro relator que bloqueou as emendas era o ministro da Justiça do próprio Lula, né? Você não acha que um episódio como esse deixa muito claro que estamos sob a vigência de uma aliança política do Palácio do Planalto com o Supremo Tribunal Federal para diminuir os poderes do Congresso Nacional? Acho que para essa questão em específico, sim. Eu não sei se é uma aliança duradoura ou se ela vai valer para as outras questões. Eu imagino que não. Mas para essa questão específica, sim. E me parece, como bem lembrou Favete, que tem uma questão de longo prazo de construção de coalizão e de governabilidade possível para a manutenção da democracia. E isso também é algo que o Supremo fica atento e precisa ficar. Eu entendo que tem diversos outros momentos que o Supremo passa da conta daquilo que deveria fazer e ocupa espaços que não são dele, mas nesse ponto em específico, me parece ser a única ferramenta possível para se buscar algum tipo de alocação mais eficiente do recurso, como a Thaís lembrou muito bem, né, que essa forma de alocação de quem grita mais alto ganha mais, tende a refletir em políticas públicas de mais baixa qualidade e tende também a gerar um eleitorado mais insatisfeito a nível nacional. Né? Então, é nesse sentido que eu falo que me preocupa o Executivo não estar fazendo um movimento, mas eu não tenho nenhuma dúvida que na questão das emendas em específico, o Executivo chegou num ponto que ele ficou de braços atados, ele não tem ferramenta institucional para fazer isso, ele só pode fazer isso por meio de acordos com outros atores que tem mesmo, porque depois de 2015, quando foi aprovado o orçamento impositivo, eu gosto muito de frisar esse momento, porque todas essas outras partes que a gente viu, tanto o orçamento secreto, as RP9, como agora as emendas de bancada e de comissão, enfim, outras formas de se atingir esse gasto mais desvinculado, mais fácil de ser feito a nível municipal, são consequências de 2015. Tem várias mudanças fundamentais que aconteceram naquele período de instabilidade, pré-impeachment, logo depois do impeachment, que agora que a gente está entendendo o reflexo dessas mudanças. E eu acho que o orçamento impositivo, quer dizer, o Congresso definir isso ser efetivamente o que vai ser gasto ou não, e não apenas autorizar, dependendo ainda do presidente da República, talvez tenha sido a mudança mais relevante no que diz respeito a essa relação executivo-legislativo, que eventualmente acabou convidando o judiciário a participar. Agora, um último ponto que eu queria colocar também, que eu acho que raramente é colocado nessa análise, a gente teve desde a Constituição de 88 o fortalecimento dos órgãos de controle em relação aos gestores municipais, estaduais também, né? E isso é ótimo, é bom que a gente tenha ferramentas de controle e de fiscalização. Agora, a forma como esse controle é feito, muitas vezes é um pouco exagerado, é feito da maneira inadequada e gera o que muita gente chamou de apagão de políticas públicas, né? E parte das emendas parlamentares, do sucesso dessas emendas e do apetite da parte do gestor municipal por essas emendas, tem a ver com isso também, de ir atrás de um recurso que seja mais discricionário para o gestor de nível local, porque isso tem ficado muito comprometido e tem dificultado a gestão municipal. A gente tem ouvido isso muito desses gestores.